Bem galera, esse aqui é o meu setup. O primeiro pedal é um afinador, um TU12 da Boss, é um afinador cromático. Para mim é uma necessidade ser cromático, porque eu utilizo duas afinações na Oficina G3. Eu utilizo a padrão, diapasão, e eu também afino em 2 tons abaixo. Então um cromático para mim resolve bastante, ganha bastante trabalho aí. Bem galera, o próximo pedal é esse aqui, é um wah-wah da Morley, modelo George Lynch. A diferença dele para um wah-wah normal é que ele tem um efeito a mais, que é um wow, que eu utilizo bastante, inclusive, que eu assino aqui do lado. O wah-wah normal, só para vocês entenderem, é isso aqui, né? O wow fica assim, ó. Você vai poder conferir esse efeito na música Depois da Guerra, no tema inicial. Ali eu utilizei o wah-wah, você vai ver que é um wah-wah bem acentuado, na verdade é esse wah-wah com esse efeito wow. O próximo pedal é esse Organic Drive Booster da Landscape. É um pedal muito útil para mim, eu utilizo muito na pedaleira, não só no meu setup na pedaleira, mas eu utilizo também muito quando eu utilizo o drive do próprio ampli. Então uma das regulagens que eu utilizo é apenas como booster, ou seja, eu deixo o drive zerado e eu controlo a quantidade de volume que eu insiro, que eu injeto no meu próximo pedal ou no meu amplificador. Qual a diferença? Por exemplo, aqui eu estou usando um drive, ó. Não está com muito drive, mas a hora que eu aciono o booster, uma outra maneira que eu utilizo esse pedal também é através de um comando que ele tem chamado Blend. Esse Blend aqui nada mais é do que uma mistura, onde eu posso misturar o som limpo com o drive do próprio pedal. Então eu vou ligar o pedal aqui, ele já injetou o sinal. E agora eu vou injetar drive no sinal. Ele chegou até a saturar porque eu já estou usando um drive pesado. Agora esse tipo de efeito eu utilizo muito, é muito útil quando eu estou usando um amplificador valvulado e usando o drive do próprio ampli. Então às vezes esse drivezinho você dá aquela sujadinha o quanto você quer. Você não necessariamente precisa colocar no talo. Eu deixo o drive no talo, mas eu vou controlando esse blend. Isso aqui é um recurso bem interessante e eu utilizei bastante na gravação do Depois da Guerra. Nos solos eu utilizava o drive do próprio ampli, mas um pouquinho saturado, pouca coisa, e com um booster injetando um pouco de sinal para todos os solos que você ouve no CD Depois da Guerra. Próximo pedal do meu setup é esse Super Shifter da Boss, que ele tem um efeito semelhante a um whammy. A diferença só é que eu não tenho esse controle no pé, ele é automático, eu piso e ele já faz o efeito. E eu posso controlar a velocidade desse efeito. Então para vocês entenderem, é mais ou menos isso aqui. E eu posso controlar, e dependendo da música eu deixo mais lento ou mais rápido. Por exemplo, mais rápido. Ou então mais lento. Que é como até exatamente da maneira como eu utilizei na música Meus Próprios Meios. No final do solo eu utilizo esse efeito. Então aquela subida que você ouve é desse pedal aqui. Galera, esse próximo pedal é um dos meus preferidos, é um MXR, fez 90, um clássico, né, entre os guitarristas, popularizado pelo Ed Van Halen. E é um efeito bem clássico, mas muito interessante. Com o drive também é bem interessante. Eu utilizei esse efeito na música Muros, no momento onde tem teclado e guitarra só. Vou tocar um pedacinho para você só lembrar. Bem galera, próximo pedal é um dos meus drives. Ele se chama OCD, é um drive da Fulltone. Ele é um pedal bem versátil, é um drive forte até, mas eu não utilizo dessa maneira. Eu gosto muito do som dele de crunch, esse som mais limpo com um pouquinho de drive. Então eu alterno entre o drive pesado e ele. Toda vez que eu quero usar um drive mais limpo, ou aliás um som mais limpo, dificilmente eu uso totalmente limpo, eu sempre coloco um pouquinho de drive. Então quando você ouve uma coisa limpa no show da Oficina G3, na verdade eu estou usando esse pedal aqui, esse OCD. Então para vocês terem uma ideia, é isso aqui, ó. Você nota
que ele não está totalmente limpo, ele tem um pouco de drive, mas eu controlo na mão, então, e no volume da guitarra aqui. Então automaticamente, se eu quiser bem limpinho, eu consigo também. Se eu quiser mais ganho, injeto mais sinal, tanto no potenciômetro, como eu também coloco mais força no ataque, automaticamente eu tenho um maior drive. Então esse pedal ele é bem sensível à dinâmica, é um pedal que eu acho bem interessante. Próximo pedal é esse drive aqui, da Tony Boni, modelo Tree Mode. É um drive valvulado, ele tem uma válvula dentro. Ele tem dois canais, tem o drive 1 e o drive 2. Esse drive 1 deixa também um pouco mais leve e o drive 2 mais pesado. Apesar que eu utilizo ele praticamente 99% do tempo no drive 2, que é esse drive mais pesado, porque quando eu quero uma coisa mais limpa eu utilizo o OCD, como eu falei agora há pouco para vocês. Então, para vocês conhecerem, isso aqui é o som do drive 1 que eu utilizo. A mesma coisa no drive 2. Um dos lances que eu gosto desse pedal é que ele me dá uma flexibilidade muito boa de equalização, eu tenho vários controles, então isso me ajuda a contornar situações de timbre. Muitas vezes você tem um posicionamento de microfone, você chega a algum lugar, tem que ser rápido, então às vezes o controle aqui na mão me facilita bastante. Então esse aqui é o drive que eu utilizo praticamente 99% do show. Bem galera, no final do setup eu deixo um delay. É um Nova Delay da TC Electronics, é um digital delay. Duas coisas que eu utilizo bastante, uma delas é o tap tempo, que me facilita a regulagem, porque eu não preciso abaixar para colocar o delay no tempo da música. Então é só bater no pé, o tempo da música, e automaticamente eu tenho o ajuste desse time de delay. Segunda coisa é que eu tenho um programa no pé aqui, eu tenho como mudar os programas no pé. E para alguns efeitos, para algumas músicas, eu gosto de um delay mais alto. Para vocês só entenderem mais ou menos, eu utilizo... Basicamente essa regulagem que eu utilizo. Seco, com delay seco. Bem galera, esse próximo pedal não é um pedal de efeito, ele é o Pathfinder da NIG, ele é um gerenciador. Ele tem vários loops, então eu ligo os pedais dentro desse loop, então numa troca, apenas numa mudança de banco aqui eu posso configurar de maneira totalmente diferente os meus pedais. Eu utilizo de uma maneira até muito simples, eu apenas utilizo para trocar os meus drives. Então eu programo o banco 1 com o drive mais pesado do Tony Boni, e o banco 2 com o OCD quando eu quero uma coisa mais clean. Então eu vou mostrar para vocês verem a diferença de um para o outro. Então aqui está o OCD.